Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ver um resumo do capítulo 19, que nós terminamos na semana passada, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Então, semana passada nós concluímos o estudo desse capítulo, que se dividia em 5 tópicos principais, né? É uma coisa interessante da gente atentar que todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma estrutura didática muito eficiente, né? Porque Kardec era professor e ainda foi auxiliado pelos espíritos codificadores, né? Então eles distribuíam sempre o tema dos capítulos em tópicos, né? E os tópicos em itens, né? Então, só lembrando quais foram os tópicos que nós estudamos nesse capítulo, nós estudamos o poder da fé, primeiro tópico, né? Depois, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Em seguida, estudamos a fé, mãe da esperança e da caridade, já dentro das instruções dos Espíritos. E por último, a fé humana e a divina. Então, vocês percebam que o capítulo se dividiu em 5 tópicos. E ele já se iniciou no tópico o poder da fé. Por quê? Porque Kardec queria destacar a importância da fé no caminho espiritual, a importância da confiança no caminho espiritual. E que confiança é essa? Primeiro, nós temos que confiar em que o mestre ao qual nós prestamos reverência aqui no Evangelho, que é Jesus, é de fato portador de uma mensagem espiritual relevante e iluminadora, né? Então nós precisamos ter essa fé de confiar em que o mestre realmente traz uma mensagem que vai nos libertar do sofrimento e da aflição, né? E é por isso que Kardec inicia o capítulo com aquela passagem de Jesus, onde, não sei se vocês se recordam, né? Os discípulos vão até ele dizendo que uma pessoa trouxe o filho que estava possuído por um espírito obsessor e eles não conseguiram libertar esse jovem, né, do espírito obsessor. E aí eles perguntam para Jesus, né? Mas por que nós não conseguimos fazer isso? Porque Jesus consegue, né? Jesus fala, me traz aqui esse jovem, e aí liberta o jovem do espírito obsessor. E os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? Aí Jesus fala, porque vocês tiveram pouca fé, vocês hesitaram, vocês não confiaram, vocês não acreditaram nas palavras que eu disse a vocês, de que vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço. Vocês são dotados da mesma natureza divina de que eu sou dotado. Faltou fé para vocês, porque se vocês tivessem fé, ainda que uma fé pequenina do tamanho do grão de mostarda, vocês falariam para essa montanha aqui, atira-te no oceano, e ela se atiraria. Então Jesus usou uma imagem bem forte para mostrar como a fé é poderosa. E por que a fé é poderosa, né? Porque vejam, todo aquele que tem confiança, né, que confia em que vai atingir a meta, e aqui eu já estou falando num sentido genérico, né, ele supera todos os obstáculos. E no caso do Evangelho, quais são os obstáculos a serem superados? Os nossos obstáculos internos, né? Então a fé, aqui no caso desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está sobretudo dirigida a uma confiança em que nós podemos superar os nossos obstáculos internos e que ao superá-los nós vamos encontrar uma felicidade incomparável, uma felicidade genuína, uma felicidade imperturbável, né? É óbvio que se nós estivermos dotados dessa fé, nenhum obstáculo vai nos desanimar, né? Logo, nós poderíamos dizer que essa fé, o poder da fé, é justamente o poder de nos dar perseverança, né? E ao mesmo tempo também calma e paciência. Por que calma e paciência? Porque como a fé é a certeza
de que nós atingiremos esse reino divino, né, esse paraíso interno que está aqui disponível dentro de nós, mesmo quando a nossa mente comum começar a falar, mas nossa, isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil, eu não estou conseguindo, né, eu estou perdendo a paciência, eu não consigo me manter tranquilo, né? Eu perdi as estribeiras ali agora no trânsito. Mesmo quando isso acontecer, se nós mantivermos essa chama da fé acesa, isso vai gerar uma calma e uma paciência em nós, porque nós vamos saber, não vale a pena continuar trabalhando, é um caminho longo, né? Um caminho muitas vezes espinhoso, mas o resultado é um resultado super desejável, né? Porque é uma paz que eu vou atingir, uma paz imperturbável, né? Uma paz que não vai mais oscilar de acordo com a variação das circunstâncias externas, né? Então, esse primeiro tópico que fala aí do poder da fé, ele inclusive conclui com Kardec dizendo que a expressão mais evidente do poder da fé é os prodígios que a gente pode realizar utilizando a nossa capacidade magnética. Por quê? Porque os seres que têm muita fé, né, os seres que realmente acreditam nesse poder interno que habita dentro deles, no poder crístico que habita dentro deles, eles conseguem direcionar o poder magnético de que todos nós somos dotados para promover curas, né? Para promover, como Jesus, por exemplo, promoveu a multiplicação dos pães quando não tinha pão para todo mundo comer, né? Como Jesus conseguiu, por exemplo, ressuscitar Lázaro, né? Ou seja, acordar Lázaro que estava num estado de catalepsia profunda, né? Tudo isso por quê? Porque Jesus não duvidava, né? Ele tinha confiança plena de que ele podia executar essas ações e as executava movimentando a força magnética de que era dotado. E o interessante é que todos nós somos dotados dessa mesma força magnética, só falta em nós essa confiança plena que nós só iremos conquistar quando estivermos totalmente despertos, totalmente purificados, né? Quando tivermos extirpado de nossas mentes e de nossos corações todas as imperfeições, né? Então esse é o poder da fé. E aí, no segundo tópico, Kardec vai falar sobre a fé religiosa, né? E sobre a condição da fé inabalável. E aqui é interessante porque ele fala sobre essa visão comum de que a fé religiosa seria a gente acreditar em determinados dogmas, em determinados artigos de fé, né? Mas ele vai desenvolvendo todo esse raciocínio no item 6 e ele chama a atenção para que a fé religiosa ela não deveria se resumir à confiança em dogmas ou em artigos de fé, mas ela deveria ser uma fé raciocinada, né? Uma fé que, através do poder do esclarecimento, né, do raciocínio lógico, não se deixasse aprisionar por nenhum fanatismo, né? Não se tornasse uma fé cega em afirmações que muitas vezes são desmentidas pelo bom senso. Então, nesse item 6, Kardec se dedica muito a distinguir, né, a fé, e a opor mesmo, né, a fé raciocinada à fé cega. E nos recomenda desenvolvermos uma fé raciocinada, uma fé bem embasada na lógica, na ciência, no bom senso, para que ela possa ser uma fé que se imponha, né, que se imponha diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque como ela está embasada num raciocínio lógico, num raciocínio claro e, sobretudo, na vivência dos ensinamentos, né? Ensinamentos vivenciados e que trouxeram resultados, então ela se torna uma fé
que se impõe à nossa mente e, portanto, se torna uma fé inabalável, uma fé que não desanima, porque ela percebe os resultados que vem obtendo das ações que ela motiva, né? Das ações que ela faz com que a gente pratique, as ações positivas, né? Que ela faz com que a gente pratique, né? No item 7, Kardec vai falar que a fé nas verdades espirituais básicas é diferente da crença particular. Isso é um ponto fundamental, pessoal. Porque, vejam, a fé genuína é a fé nas verdades espirituais básicas. Quais são as verdades espirituais básicas? Primeiro, todos os seres são dotados da natureza crística. Não tem nenhum que não seja. Até aqueles que no momento possam estar se manifestando como seres cruéis, como seres malignos, como malfeitores, como criminosos, estupradores, todos são dotados da natureza crística. Essa é uma das verdades espirituais básicas. Segundo, o nosso espírito sobrevive à morte. Essa é outra verdade espiritual básica, né? A imortalidade da alma. Terceiro, uma terceira verdade espiritual básica que nós poderíamos destacar, né? Todo aquele que se dedica a combater o orgulho, a inveja, o apego, o desejo, a carência, a preguiça, a raiva e o medo que habitam em seu coração, evolui espiritualmente, encontra mais paz de espírito e tem uma vida mais feliz neste mundo e no mundo espiritual invisível, né? Então essas são as verdades espirituais básicas, e a verdadeira fé ela se assenta nessas verdades. Ela não é uma crença particular, né? Ela não é uma atitude de defender uma determinada religião. Não se trata disso. Então esse é um ponto importante desse capítulo, né? Nós entendemos que fé está diretamente relacionada à confiança nas verdades espirituais básicas, né? E ainda nesse tópico, no item 7, né? Ainda nesse item, Kardec também ressalta o fato de que algumas pessoas têm uma fé inata, né? Enquanto outros têm que batalhar para adquirir a fé, né? Para desenvolver uma fé que lhe permita estar motivado para praticar espiritualmente. E ele diz que isso acontece porque porque nós somos espíritos que já tivemos vários renascimentos, né? Alguns já avançaram mais no caminho espiritual, e esses são os que têm uma fé inata, né? Já nascem praticamente com essa confiança nas verdades espirituais básicas, enquanto outros têm que trabalhar, têm que ralar muito, né? para adquiri-la. Mas isso se explica pela anterioridade, né? Das existências, né? Pelas vidas passadas, né? Pela evolução já conquistada em renascimentos anteriores, né? E Kardec ainda destaca nesse item 7, né, que a fé raciocinada, ela, por se apoiar na lógica e nos fatos, não deixa nenhuma obscuridade. Então isso é um ponto muito importante, porque nós já vimos na história da humanidade muitas obscuridades sendo praticadas em nome da fé. A Inquisição Católica, por exemplo, na Idade Média é um grande exemplo, né? Se matou, se queimou seres, né? Se colocou seres vivos na fogueira, queimados vivos, por conta da defesa de uma suposta fé, né? Isso é muita obscuridade. E por que isso acontecia? Porque não havia o raciocínio, não havia o apoio na lógica, nos fatos, né? Eram todos dogmas, né? Nos quais se acreditava cegamente. Então a fé obscura, ela é extremamente perigosa, né? E por isso Kardec destaca aqui a importância de se apoiar a fé no raciocínio, nos fatos e na lógica. Até porque ele diz aqui mesmo também, né, que essa fé apoiada nos fatos, no raciocínio e na lógica, ela é inabalável. Porque quando as pessoas vierem argumentar, por exemplo, com argumentos materialistas, tentando enfraquecer nossa crença nas verdades espirituais básicas, nós vamos saber dialogar
e raciocinar e mostrar que essa crença se assenta em fatos, se assenta em uma experiência pessoal devidamente vivenciada, que faz com que esse edifício da nossa fé esteja assentado em alicerces rochosos, né? Como diz o Evangelho, né? Rocha dura, né? Rocha resistente, rocha que resiste aos terremotos, né? Que resiste aos abalos todos pelos quais possa passar, né? E aí, depois do item 8, 9 e 10, Kardec dedica ali esses itens a uma reflexão em torno daquela parábola da figueira que secou, né? Por quê? Porque a parábola da figueira que secou é aquela parábola onde Jesus ali está caminhando com seus discípulos, sente fome, vai numa figueira colher frutos e não vê, não acha, né, nenhum fruto naquela figueira. Aquela figueira não está produzindo frutos, né? Então ele, entre aspas, né, amaldiçoa aquela figueira e diz assim, que você não produza mais frutos em época nenhuma, né? E quando depois ele passa novamente ali com seus discípulos, os discípulos observam a figueira e percebem que ela secou. E eles falam, nossa, mestre, como que essa figueira secou? Essa mesma que o senhor ontem amaldiçoou, agora secou? Ele diz, aí Jesus aproveita essa passagem para dar um ensinamento aos discípulos sobre fé, né? Dizendo que tudo o que disserdes com fé, isso acontecerá, dessa forma acontecerá, né? Então, como a gente vê, Jesus aproveitava todas as oportunidades para dar lições úteis, né, aos seus discípulos, né? E nesse caso ele mostrou, né, como que o poder magnético embasado numa fé plena pode produzir inclusive fenômenos materiais extraordinários, como no caso aqui a figueira, né, que secou em função do poder magnético de Jesus, né? E Kardec, comentando essa parábola, ele vai dizer, né, que a gente precisa extrair desse ensinamento da figueira que secou ensinamentos morais, né? Porque o principal objetivo de Jesus era transmitir ensinamentos morais, né? E aqui um dos ensinamentos morais que Kardec destaca em relação a essa parábola é o de que nós devemos ser praticantes que produzam frutos, né? Ou seja, Kardec aqui destaca que a nossa fé espírita deve ser uma fé que dê frutos de amor, de caridade, de compaixão, de equanimidade, de equilíbrio, né? Ou seja, é preciso que nós estejamos praticando cotidianamente de modo a observar em nós mesmos os resultados da nossa prática. Observar se estamos menos raivosos, se estamos menos orgulhosos, se estamos menos preguiçosos, se estamos mais perseverantes, se estamos mais generosos, mais pacientes, né? Porque se não estivermos, nós vamos estar igual a essa figueira estéril, né? Uma figueira que não dá frutos, ou seja, nós somos uma árvore humana, plantada na seara da doutrina espírita, mas que não dá frutos de paciência, de generosidade, de compaixão, de caridade e assim por diante. Então é uma figueira estéril, ou seja, nós deveríamos nos esforçar para não sermos uma figueira estéril, para sermos uma figueira que efetivamente, né, uma árvore humana que efetivamente dê frutos de amor, de caridade e de compaixão, né? E aí na conclusão do capítulo, na Instruções dos Espíritos, nos itens 11 e 12, né, os Espíritos vão dizer, né, através da psicografia, né, que, primeiro, num primeiro momento, no item 11, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, vocês viram que durante toda
a nossa análise desse capítulo, nós estávamos falando do poder da fé, né, como base para a prática espiritual. Então, quando o Espírito aqui diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade, ele está dizendo o quê? Que quando a gente tem essa fé nas verdades espirituais básicas, né, como nós dissemos, né, imortalidade da alma, existência de Deus, potencial divino que habita dentro de nós, quando a gente acredita verdadeiramente nisso, obviamente que surge esperança. Esperança de quê? De que nós podemos ser melhores do que somos hoje. De que se praticarmos, a cada dia estaremos evoluindo em direção a uma felicidade absoluta, né? Uma felicidade inabalável, né? E ao mesmo tempo, se tivermos essa fé, né? Essa confiança de que a mesma natureza divina que habita dentro de nós, habita dentro de todos os seres, isso vai gerar em nós um espírito de caridade, no sentido de que nós vamos nos empenhar não só em adquirir essas virtudes, mas em ajudar os outros também a adquiri-las, né? Então é como se fé, esperança e caridade fossem uma trindade inseparável, né? Que a gente poderia comparar, inclusive, com a trindade básica do cristianismo, né? Pai, Filho, né? E Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Pai aí seria a própria fé, o Filho seria a esperança, né? O filho da fé é a esperança em dias melhores, a esperança em que eu me torne melhor, a esperança em uma humanidade melhor, né? E isso geraria o quê? A ação do Espírito Santo, que é a própria caridade, ou seja, eu expandir esse meu entusiasmo individual de me aperfeiçoar para também ajudar os outros a se aperfeiçoarem, para também apoiar os outros em sua jornada espiritual, né? E aí no item 12, os espíritos vão concluir falando sobre a fé humana e a divina, né? Ou seja, no fundo, existe apenas a fé. E essa divisão entre humana e divina se refere apenas à sua aplicabilidade. Quando, por exemplo, nós aplicamos a fé para superar dificuldades materiais mundanas, né? Por exemplo, quando a gente estuda para um concurso porque acredita que temos capacidade de adquirir um bom emprego e com isso superar dificuldades financeiras, etc. E de fato passamos no concurso porque tivemos essa confiança e dessa confiança surgiu a esperança, né, de que eu ia passar e a ação, né, que é estudar, se dedicar e passar realmente. Quando a fé é aplicada nessa dimensão material, ela é uma fé humana, né? Ela é uma fé que está ali aplicada nos limites da existência material humana. Mas, quando ela é aplicada na sua faceta mais sublime, que é quando nós temos a fé que nos leva a aspirarmos a despertar os poderes celestiais que habitam em nós, né? A purificar o nosso karma negativo, né? A aprimorar o nosso mundo interno, a refinar os nossos sentimentos, né? Purificar nossos pensamentos, né? Sobretudo pensando na vida eterna, né? Na vida da qual vamos desfrutar após a nossa morte. Aí nós passamos a ter a fé divina, ou seja, a fé aplicado a aspirações espirituais elevadas e não apenas a superação de dificuldades materiais, né? Mas em última instância a fé é uma só, né? A fé é uma energia, vamos colocar assim, né? Ou melhor, a fé é uma habilidade de direcionarmos a nossa energia para alcançar a meta almejada. Se essa meta é humana, temos uma fé humana. Se essa meta é divina, temos uma fé divina. Obviamente, os ensinamentos espirituais nos aconselham a direcionarmos todo o poder da nossa fé para a realização do reino divino dentro de nós. Ou seja, usarmos todo o poder da nossa fé para a purificação das nossas imperfeições, para o desenvolvimento
bondade amorosa, da compaixão, da equanimidade, da paciência, da perseverança e da sabedoria dentro de nós. A motivação correta que Jesus nos ensina é a motivação de nos tornarmos um com o Pai. Ou seja, o que é o Pai? O Pai é a representação do poder divino que habita dentro de nós. Então, a finalidade última da nossa existência material, da nossa existência humana, é desenvolvermos essas faculdades ilimitadas que temos, esses poderes ilimitados que temos, praticando ações nobres com a certeza da felicidade que nos espera quando atingirmos um estágio de pureza espiritual plena.